A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. A apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei. Ó Senhor, eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei. Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio dos ibiramenses. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? São eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. 10º domingo do tempo comum, hoje é 7 de junho, 5º ano, programa Minutos do Evangelho. Novamente estamos aqui nas nossas redes sociais para trazer esse programa para todos que nos acompanham, né?
a pastoral da comunicação da paróquia Santo Humberto. Programa Minutos do Evangelho. Com muita alegria a gente traz esse programa já para o 5º ano já, né? Agora em outubro faz 5 anos já que a gente está trabalhando nesse programa, né? Fazendo ele na rádio comunitária, né? Também na rádio Belos Vales e também nas redes sociais. Na rádio comunitária, por enquanto, a gente não está sendo colocado ali porque a rádio está fora do ar. Está demorando um pouco mais do que o esperado para ela voltar ao ar, né? Esperamos que isso aconteça o mais breve possível. Esse 10º domingo do tempo comum, vamos ver o que nos diz a introdução à liturgia deste domingo, né? Voltando ao tempo comum. Em nome de Jesus e conduzidos pelo Espírito Santo, acolhamos o olhar misericordioso do Senhor dirigido a cada um de nós, assim como o seu chamado, que nos concede a verdadeira vida. Participando ativamente da vida da comunidade, principalmente na Santa Missa, celebramos o mistério pascal, onde devemos nos deixar renovar pelo amor divino e perseverar no seguimento de Jesus, tornando-nos sinais vivos de sua bondade entre nossos irmãos. Importante isso, né? Lembrar que Jesus nos chama e nos chama sempre para exercermos alguma função dentro da comunidade, dentro da igreja. Minutos do Evangelho de hoje, nós temos aí o quadro Momento com Maria, né? Logo a seguir aqui deste primeiro bloco. Hoje nós vamos falar da devoção a Nossa Senhora de Medjugorje, né? Uma devoção muito bonita a Nossa Senhora. Teremos também os santos da Santa Igreja, logo depois do Momento com Maria, né? Onde a Sara nos traz os santos dessa semana que passou, né? Até no dia de ontem, sábado. Também temos o quadro Catequese na Paróquia. Catequese na Paróquia, né, com 3 blocos, né? O primeiro bloco, a Jennifer, nos traz a Jennifer. O segundo bloco, o Eduardo. E o Christopher no terceiro bloco também, neste domingo. O evangelho de hoje é um evangelho muito bonito, de São Mateus. Ele é curtinho, não é muito longo, né? E ele nos fala daqueles que têm saúde, não precisam de médico, mas sim os doentes. É Jesus nos falando isso, né, quando ele vai trazer para a missão Mateus, né? São Mateus, o cobrador de impostos. É o evangelho deste domingo, 10º domingo do tempo comum, que o Padre Rafael nos traz também uma importante reflexão. Encerrando o primeiro bloco do programa, nós vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Vamos ouvir a música e depois, Momento com Maria. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.
Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Momento com Maria. Chegou a hora da gente falar das devoções a Nossa Senhora, falar da Mãe do Senhor. E hoje a gente vai trazer uma devoção a Nossa Senhora, é bem conhecida. A gente ainda não tinha feito um quadro com essa devoção. A gente vem fazer hoje, então, é um quadro inédito, né, aqui no programa Minutos do Evangelho. Vamos falar de Nossa Senhora de Medjugorje. Se escreve Medjugorje, mas se pronuncia Medjugorje. A cidadezinha de Medjugorje, da então Iugoslávia, onde hoje é a Bósnia e Herzegovina, fica no meio de montanhas rochosas. A população é constituída por famílias de camponeses de tradição católica e muito humildes, cuja vida social se resume às atividades paroquiais. O lugar ficou conhecido por todo mundo a partir de 1981, quando começaram as mais longas aparições de Nossa Senhora na história da Igreja Católica. Vamos falar da primeira aparição? No dia 24 de junho de 1981, as jovens Miriana, de 16 anos, e Ivanka, de 15, estavam caminhando para as suas casas depois de um passeio no fim da tarde. Num dado momento, as meninas olharam para trás e viram a silhueta de uma mulher de pé em uma nuvem, que flutuava logo acima de um arbusto. Com o susto, desceram a montanha correndo e gritando: "É a Gospa", que no dialeto deles significa Nossa Senhora. No dia seguinte, Ivanka e Miriana retornaram ao lugar, seguidas por Jacó, Maria, Ivan e Vika, e todos eles testemunharam a aparição de Nossa Senhora. Ela contou para Miriana sobre 10 eventos que ocorreriam no futuro e pediu que ela contasse ao padre Petar sobre esses eventos, para ele os revelar 3 dias antes que eles acontecessem. Depois disso, ela deixou sua primeira mensagem para o mundo: voltar para Deus através da conversão, fé, jejum, reconciliação, oração e, principalmente, pela vida sacramental. Nossa Senhora sempre pede isso, né? Ela tem pedido isso constantemente. O homem, o ser humano, não atende a ela, né? No terceiro dia consecutivo da aparição, Nossa Senhora estava chorando e repetindo: paz, paz, paz. Entre Deus e a humanidade precisa haver paz novamente. E disse ainda: se não houver a conversão, esperem sofrimento no futuro, porque a humanidade está preparando sua própria tragédia. Esta foi a razão pela qual ela foi intitulada como Nossa Senhora, Rainha da Paz. Dessa vez, havia mais de 2.000 pessoas presentes. Elas viam as reações dos videntes, mas não viam a Virgem Maria. Continuaram ocorrendo as aparições de Nossa Senhora, Rainha da Paz, diariamente no mesmo horário, cada vez com mais peregrinos testemunhando. A cidadezinha começou a receber inúmeros romeiros de outros países. A Bósnia e Herzegovina vivia sob o regime comunista naquela época. Por isso, as autoridades do governo tentaram impedir que a população manifestasse sua fé, mas não conseguiram. Principalmente porque a maior parte das pessoas presenciou manifestações de sinais nas estrelas, na lua e no sol, além de diversas curas de doentes e conversões de inúmeros de incrédulos e acabaram não cedendo ao governo comunista. Vamos falar da descrição de Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora Rainha da Paz. Ela foi descrita pelos videntes que testemunharam suas aparições como uma mulher jovem, não muito alta nem muito baixa, fisionomia serena, olhos azuis, cabelos pretos cobertos por um véu branco, pele branca e rosada, vestido cinza claro, com 12 estrelas acima da cabeça e pés sobre uma nuvem.
Mais de 20 anos depois, a Virgem continuava aparecendo diariamente aos videntes, alertando sobre a urgência da conversão para que a paz reine no mundo. Atualmente, ainda são recebidas mensagens, sempre no dia 25 de cada mês. Esta aparição, de Nossa Senhora Rainha da Paz, Nossa Senhora de Medjugorje, ela não é oficializada pelo Vaticano, A Santa Sé não oficializou essas aparições, mas o Papa Francisco, recentemente, autorizou as peregrinações para o local do Santuário de Medjugorje. Então, a Igreja caminha devagar para certificar que realmente as aparições são verdadeiras, mas tudo leva a crer que essas aparições de Nossa Senhora são de fato verdadeiras e brevemente acreditamos que a Igreja Católica irá reconhecê-las, Esse então foi o quadro de hoje, Momento com Maria, falando de Nossa Senhora de Medjugorje, ou Nossa Senhora Rainha da Paz. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Lembrando, essa devoção é dia 24 de junho, próximo agora, então. Sim, ensina-me a viver meu sim, roga por mim, que eu seja fiel até o fim. Um dia Maria deu seu sim, mudou-se a face da terra, porque pelo sim nasceu o Senhor e veio morar entre nós o amor. Maria do sim, ensina-me a viver meu sim, roga por mim, que eu seja fiel até o fim. Um dia eu dei também o meu sim, um sim que mudou minha vida, porque dar um sim é igual a morrer, a fim de que Deus possa em nós viver. Maria do sim, ensina-me a viver meu sim, roga por mim, que eu seja fiel até o fim. Ensina-me a ser fiel como tu, vivendo meu sim cada dia, que eu possa no mundo ser um sinal de tua humildade, Maria. Maria do sim, ensina-me a viver meu sim, roga por mim, que eu seja fiel até o fim. Maria do sim, ensina-me a viver meu sim, roga por mim, que eu seja fiel até o fim. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja. Paz e bem, seja bem-vindo a mais um programa Os Santos da Santa Igreja Católica. Nessa edição, nós recordamos nossos intercessores entre os dias 1º e 6 de junho, sendo muitos deles santos mártires.
O Papa João Paulo II nos ensina que qualificamos de mártires aqueles cristãos que suportaram sofrimentos terríveis causados por ódio à fé católica. O martírio é, então, a maior prova da verdadeira entrega da vida a Jesus Cristo. No dia 1º, nós celebramos São Justino Mártir. Nascido e crescido num contexto pagão, ele estudou filosofia, mas somente na Igreja de Cristo encontrou a verdade. Grande apologeta, ou seja, defensor da nossa fé, foi condenado e martirizado, decapitado por se recusar a adorar deuses pagãos. Dia 2 de junho vem com os santos Marcelino e Pedro, 2 sacerdotes romanos que viveram numa época de intensa perseguição aos cristãos, promovida pelo imperador Diocleciano. Mesmo presos, eles conseguiam converter até mesmo os guardas e sofreram martírio ao serem decapitados no ano 304. Em 3 de junho, a Igreja recorda São Carlos Luanga e seus companheiros, os 22 mártires da Uganda, a maioria com menos de 20 anos de idade, e que também, recusando-se renegar a Cristo, foram mortos, a maioria queimados vivos, a mando do rei. São Carlos Luanga é padroeiro da juventude africana. No dia 4, a Igreja celebra a solenidade de Corpus Christi, que nos recorda a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Foi o próprio Senhor que, através de visões místicas de Santa Juliana de Liege, uma jovem freira belga, a fez compreender que deveria haver uma festa litúrgica, uma festa em que os fiéis pudessem adorar a Eucaristia para aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Esta solenidade foi então instituída por Urbano IV, Papa, em 1264. São Bonifácio é o santo que celebramos em 5 de junho. Monge inglês, foi enviado pelo Papa para evangelizar em terras germânicas, sendo então conhecido como o Apóstolo da Alemanha. Por combater costumes pagãos e fortalecer a fé católica na região, ele foi martirizado por pagãos enquanto celebrava a Santa Missa. É um dos padroeiros da Alemanha. E para finalizar, no dia 6, temos São Norberto, bispo. Nascido na Alemanha, viveu boa parte da vida de forma mundana e aristocrática na corte, até sobreviver milagrosamente numa tempestade, o que o fez converter-se radicalmente e tornar-se um sacerdote e depois arcebispo peregrino pela Alemanha, levando a palavra e muito amor à devoção eucarística. Então já nos dizia São João Paulo II, todos nós somos chamados à santidade. Que então nos façamos santos aqui em nossa paróquia Santo Huberto. Fiquem com Deus e continuem com a nossa programação do Minutos do Evangelho. Céu e a terra
Catequese na Paróquia. Salve Maria para você, jovem de todas as idades. Você já entrou na igreja e percebeu o altar, as velas acesas e o perfume do incenso? Mas alguma vez já parou para pensar no que tudo isso significa? Muitas vezes participamos da missa olhando para esses elementos como objetos de decoração. Mas a verdade é que cada um deles fala de Deus e nos ajuda a viver uma experiência mais profunda de fé. Tem um texto bíblico lá em João, capítulo 8, versículo 12, que diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Se a igreja fosse um corpo, o altar seria o coração. É nele que acontece o maior milagre da nossa fé, a Eucaristia. O altar representa o próprio Cristo que se oferece por amor à humanidade. Por isso, ele é tratado com tanto respeito. Não é apenas uma mesa, é um lugar do encontro entre Deus e o seu povo. Quando o sacerdote beija o altar no início da missa, ele está demonstrando amor e reverência a Cristo. No altar, nos recorda que Jesus entregou sua vida por nós e continua se entregando em cada celebração. As velas nos lembram que Jesus é a luz que ilumina nossa vida. Em um mundo cheio de dúvidas, medos, tantas distrações, a chama da vela nos recorda que Deus continua presente. Mas existe algo ainda mais bonito. A vela se consome para iluminar. Ela gasta a si mesma para dar luz aos outros. Isso nos faz pensar: será que estamos sendo luz para alguém? Como jovens cristãos, somos chamados a iluminar o ambiente aonde vivemos, nossa casa, escola ou faculdade, trabalho, grupos de amigos, enfim, em tantos lugares. Agora, o outro objeto é o incenso, que tem um significado muito especial. Quando ele é queimado, sua fumaça sobe para o alto. Assim também as nossas orações. No livro dos Salmos, em 141, encontramos esta oração: suba a tua presença a minha oração como incenso. O perfume do incenso também nos lembra a presença de Deus. Quando ele é usado na missa, honra aquilo que é sagrado: o altar, o evangelho, as oferendas e a comunidade reunida. É como se a igreja dissesse: aqui está acontecendo algo muito maior do que podemos ver. Santa Teresinha do Menino Jesus
dizia: para mim, a oração é um impulso do coração, um simples olhar lançado ao céu. Assim como a fumaça do incenso sobe silenciosamente, nossa oração também pode chegar ao coração de Deus, mesmo quando não encontramos as palavras certas. Na próxima vez que você entrar na igreja, tente olhar com mais atenção. O altar que lembra o amor de Cristo na entrega por nós, na vela que recorda Jesus, que é a luz do mundo e nos chama a ser luz, o incenso que simboliza nossas orações que sobem até Deus. Nada na igreja está ali por acaso. Cada detalhe nos ajuda a compreender um pouco mais do amor de Deus e a viver a missa não como espectadores, mas como participantes. Ao participar da próxima missa, escolha um desses símbolos e pergunte a si mesmo: o que Deus quer me ensinar através dele hoje? Talvez você descubra que por trás de algo que via todos os domingos, existia uma mensagem esperando para tocar o seu coração. Então, até a próxima. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Biema, e vamos dar continuidade à leitura do livro Catequeses de São Curadars. Nesse capítulo, falamos sobre a Santa Virgem Maria. O coração dessa boa mãe é só amor e misericórdia. Só deseja nos ver felizes. Basta que nos voltemos para ela para sermos atendidos. Muito nítido tudo o que Maria passou no início da anunciação do anjo Gabriel a ela, a partir do momento de que fez saber que estaria grávida da ação do Espírito Santo, até o momento do Calvário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca ela reclamou, em momento algum, mesmo sabendo praticamente de tudo o que iria acontecer. Afinal, naquele momento, sim, ela estava sendo a verdadeira Mãe de Deus. O Filho tem sua justiça. Deus é justo. Mas a Mãe só tem seu amor. E através da intercessão dela junto a seu Filho, que pela ação do Espírito Santo, a ação divina acontece em nossas vidas. É pela nossa fé, a mesma fé ao qual Nossa Senhora teve em seu Filho, que a graça será alcançada juntamente à justiça do Pai. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acre
Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professio Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Pois muito bem, estamos adentrando sobre os dogmas da criação do mundo e hoje vamos ver o dogma do caráter temporal do mundo. Pois bem, o mundo teve um começo, muito provavelmente estamos em alguma parte do meio, mas temos a certeza absoluta, naquilo que a gente acredita, na Igreja Católica, de que tudo isso terá um fim, né? Ou seja, o mundo não é eterno, ele foi criado por Deus em um determinado momento e está condicionado à passagem do tempo, pois a gente sabe naturalmente e ontologicamente que todas as coisas morrem, né? Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. É o velho dilema da ciência, pois o mundo exatamente vai acontecer a mesma coisa. Um dia ele foi criado por Deus, as coisas transcorreram e vai se ter o fim, que a gente sabe na vinda de Nosso Senhor, e tudo vai se consumar, né? Pois bem, mas esse caráter temporal, né, a passagem do tempo, contra a filosofia pagã, principalmente o materialismo, que supõe que a matéria é eterna. Tudo isso, na verdade, sempre existiu e sempre vai existir, né? Por isso que existe uma tentativa de se explicar de que há 1000 anos, milhões e milhões de anos, mas a gente sabe que Deus criou tudo do nada, como a gente viu no dogma da criação do mundo. E Ele criou o tempo. Assim que Deus fez a criação, foi criado o véu do tempo. Por isso que nós temos esse dom da passagem do tempo, né? A gente sabe o que aconteceu no passado, podemos até estimar algo no futuro, mas nós temos o presente para a gente seguir a vida e, de fato, levar uma vida reta para estarmos com Deus na eternidade. Mas isso significa que nós estamos no tempo e Deus está na eternidade. Por isso que Deus tem o caráter atemporal. Porque Ele, sendo eterno, Ele é o onipotente, onisciente, então Ele é imutável. Porque a passagem do tempo, ela remete a mudanças. Quando o tempo passa, coisas mudam, né? Justamente não somos o mesmo de como éramos crianças. O tempo passou, estamos mais velhos, talvez mais gordo, mais magro, enfim, com o cabelo branco. Mas as coisas de fato mudam, sistemas mudam, tudo à nossa volta acaba se modificando. E isso simboliza a passagem do tempo. A própria movimentação do Sol, né? Nasce o dia com o Sol, ele se põe e vem a noite, né? Às vezes vem a Lua, às vezes não, né? Esse é o ciclo lunar, mas tudo demonstra uma passagem. E na eternidade não tem a passagem, porque Deus é imutável. E na eternidade prescinde-se que tudo já está concluído em si mesmo. Portanto, não precisa da passagem do tempo. Nós temos a passagem do tempo e isso, por assim dizer, é uma graça, né? É o tempo que a gente tem para se purificar, para estar pronto para viver a eternidade com Deus. E o mundo está dentro deste tempo, né? Então o mundo não existia na eternidade. Isso também passa um caráter de contingente. Como a gente viu nas 5 vias de São Tomás de Aquino, tudo é contingente e só o único ser necessário é o nosso Criador, Deus. Portanto, o mundo é contingente. Deus não tinha obrigação nenhuma de criar o mundo, mas ele criou pela sua bondade. Então, se ele criou pela sua bondade, ele tem um certo tempo, né? Ele vai acontecer e toda a consumação, vamos dizer assim, toda a manifestação que precisa acontecer na obra de Deus vai acontecer e vai se encerrar. E quem estiver do lado certo, mas do lado com Deus, vai viver com Deus na eternidade, senão vai ser condenado, né? E o tempo, então, caracteriza mudança, né? E Deus habita
onde não precisa mudança, ele habita na eternidade. Por isso que existe essa questão, né? Quando a gente morre, nós vamos para a eternidade para ser julgados. E esse julgamento pode até, como se diz, né? Como Deus não tem essa percepção do tempo, tudo para ele é instantâneo. Então pode até, digamos, dizer que lá na eternidade ele já tem ciência do que aconteceu, o que vai acontecer, ou talvez até já aconteceu, né? Mas para a gente não entrar aqui na predestinação, né? Vamos deixar o assunto por aqui, mas ocorre que a visão que Deus tem de nós com relação ao tempo é uma coisa instantânea. Ele já tem ciência de tudo, né? Então a questão de nós morrermos e sermos julgados, pode ser que nós vamos morrer e vamos ser julgados justamente com todo mundo no fim do mundo, porque o tempo é diferente, né? Uma coisa que para nós leva uma vida inteira, lá na eternidade passa como um suspiro, né? Milésimos de segundo, porque Deus é eterno, então o tempo para ele não influencia. E nós estamos no véu do tempo, então que possamos aproveitar o nosso tempo aqui, porque com certeza vai ter um fim, né? Tudo tem um fim. Então, quanto mais a nossa vida mesmo, né? Vai ter um fim. Então, que estejamos preparados para esse fim, para vivermos na eternidade com Deus. Eu desejo a todos um bom domingo. Pacem Domini Omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Misericórdia é que eu quero, eu não quero sacrifício, eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores, eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica, respondei-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. Escutai-me depressa, Senhor. Misericórdia é que eu quero, eu não quero sacrifício, eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores. 87,9. A sintonia do sucesso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Não são os que têm saúde, que precisam de médico.
Bom dia, ouçamos o Santo Evangelho desse domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguia Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nesse domingo, nosso Senhor mostra que veio por todos nós, pois todos somos pecadores. Temos que sempre cuidar muito, meus queridos, com o pecado do orgulho, que faz com que nos demos um valor muito maior do que o que realmente temos. Somos pecadores e necessitados da graça divina, e para que tenhamos essa mesma graça, sem a humildade não a alcançaremos. Portanto, meus queridos, hoje vamos recordar que todos precisamos da cura de nosso Senhor. Todos precisamos da sua graça, do seu perdão, da sua visita, como ele visitou a casa de São Mateus. Vamos pedir que ele visite a nossa casa e vamos lembrar que essa visita, ela também faz parte do caminho que Mateus fez, também foi em busca de Jesus. Nós temos que fazer isso para que nossa vida seja transformada e seja assim uma vida nova na graça do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe, um ótimo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há mais de 2000 anos, ajudamos os pobres e cuidamos dos doentes. Educamos gerações de crianças e desenvolvemos os colégios e a ciência. Defendemos o casamento e a vida humana. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. Nós somos a Igreja Católica.
Mais de 1 bilhão de membros de nossa família compartilham a fé cristã na igreja fundada por Jesus. Se você deixou a igreja, acesse o portal catolicosvoltempracasa.com.br hoje mesmo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti: paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Vamos ver agora, no último bloco do programa, a agenda da nossa paróquia, mas antes vamos falar do dízimo. Então estamos refletindo sobre a importância do dízimo. Todo domingo a gente traz um pedacinho da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. A pergunta deste domingo: quem deve ser dizimista? Todas as pessoas que participam da vida da igreja e têm uma fonte de renda são convidados a serem dizimistas. Ninguém nessa condição está dispensado de manifestar a sua gratidão a Deus para a promoção da fé. A obrigação do dízimo vem da generosidade do próprio coração. Se o fiel católico se sente parte integrante da igreja, então não está dispensado de contribuir para que ela seja sempre viva, forte, atuante e tenha todos os meios necessários para que a palavra de Deus chegue aos mais afastados. O dízimo é manifestação da consciência da partilha. Então, se você, de repente, já está aposentado e acha que está isento da contribuição do dízimo, esse texto e essa reflexão é para você. Vamos, então, à agenda da nossa paróquia para essa semana, que se aproxima aí. Vamos ver o que nós temos na nossa agenda. No dia 10 de junho, quarta-feira, temos a missa na Igreja Matriz Santo Huberto e a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No dia 11 de junho, 7h30 da noite, também 7h30, quinta-feira, temos a missa na Igreja São Pedro de São Paulo, de Dalberja, a missa tradicional já também aqui na paróquia. No dia 12 de junho, dia dos namorados, sexta-feira, 7 da noite, missa na Igreja Santa Teresinha do Rio Selim. Vamos para o sábado, dia 13 de junho. 13 de junho, sábado, 5 da tarde, temos a missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio. Vai ter lá, a comunidade vai estar fazendo uma promoção, que é a festa de Santo Antônio. Começa então às 5 da tarde com a Santa Missa, Vai ter feijoada, vai ter bingo,
Tudo isso lá no Caminho do Meio, no próximo sábado, dia 13 de junho. Também sábado, dia 13 de junho, acontece na Igreja Matriz Santo Berto uma promoção, né, das pastorais dos movimentos, a fim de angariar fundos, né, para manter ali e ajudar nas despesas, né, das salas de catequese. Então vai ter uma pastelada no dia 13 de junho, ali na Matriz Santo Berto, no salão, né, começando às 8h30 da manhã e se estendendo ali durante todo o dia, pastelada em prol das salas de catequese. Também deixamos o convite. Voltando para o sábado de celebrações, então, dia 13 de junho, 7 da noite, missa na Igreja São Miguel, da Serra São Miguel. Isso no sábado. No domingo, dia 14 de junho, às 8 da manhã, missa na Igreja Matriz Santo Berto, é o 11º domingo do tempo comum. No dia 14 ainda, às 10 horas da manhã, novamente, missa na Igreja São Pedro e São Paulo, a missa mensal da comunidade. Encerra-se o domingo às 7 da noite com a missa na Igreja Matriz, também, né, de costume já essa celebração das 19 horas no domingo. Esta celebração, normalmente a Pascom faz a transmissão pelo Facebook da paróquia, né, essa missa das 7 da noite no domingo, né, especialmente para as pessoas acamadas, doentes, idosos que não podem estar na presença lá na igreja, né? Aí acompanham então a celebração através do Facebook da nossa paróquia Santo Berto, aos domingos, 7 da noite, então. Falei, né, da rádio comunitária, ainda não está apta a voltar ao ar, né? A gente espera que isso não demore muito, né? Esperamos que o Ralph ali consiga logo colocar a rádio novamente no ar. Ela está mudando de endereço, está vindo para o centro da cidade, e estando já habilitada a funcionar novamente, o programa Minutos do Evangelho volta para lá, né? Vai estar nas rondas da rádio também. Mas nós estamos de segunda a sexta-feira com o programa Minutos do Evangelho na rádio Belos Vales, a 89.9 FM, sempre às 6 horas da manhã. E após, né, o programa da manhã, ao meio-dia, a gente divulga nas redes sociais o mesmo programa que vai ao ar também na rádio Belos Vales, né? Até a rádio comunitária voltar ao ar, isso vai estar acontecendo, né? E o programa, então, você pode acompanhar no YouTube, no Facebook, no Instagram, né, no TikTok também. A gente está lá no TikTok. Após o meio-dia, o programa sempre vai estar ali à disposição em vídeo para quem quiser acompanhar, né? A agenda da paróquia diária, também o Evangelho e a reflexão do Padre Rafael. Bom final de domingo a todos, né? Uma semana repleta das bênçãos do Senhor, e o Padre Rafael termina o programa para nós. Um abraço. Meus amados filhos e filhas, e nesse momento especial, encerrando o nosso programa, eu, Padre Rafael, sou administrador paroquial da paróquia Santo Berto de Ibirama, quero desejar a você, a tua família, toda a felicidade, toda a bênção, toda a saúde e graça de Deus. Que Deus te abençoe pela intercessão do glorioso Santo Berto, padroeiro da nossa paróquia, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de todos os nossos outros santos e anjos. Que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você. Sois minha rocha, meu refúgio e Salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga. Sois minha rocha, meu refúgio e Salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga.
sois o rochedo que me abriga. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo Ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Sois minha rocha, meu refúgio e Salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga. Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. 87.9. Tá todo mundo ligado. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.